Gente, vamos jogar PKXD agora. Depois do Roblox, eu tava jogando. Tu tava nem jogando Roblox, tu tava jogando PKXD. Amigão. Ô, pessoal, quando a gente for chegar lá em São Paulo, eu vou ter que... Mas essa galera que é minha, não é sua. Só tô falando no meu canal, mas disse ela... Não confia nele, não. E não deixa o like nele. Deixa assim. Nem se inscrever. Foi eu que ensinei a ele a gravar vídeo. Foi não. Foi sim. Foi não. Eu que abaixei o aplicativo pra ti. Só abaixou. E tu não sabia gravar. E foi tu que me copiou. Querendo gravar vídeo porque tu... Mas você que teve a ideia. Eu que tive a ideia. E foi tu que queria. Mas mesmo assim, vai só sei. Vem lá no YouTube. Deixa eu ver foi a minha irmã que fez. Eu já tô no Roblox. Não sabe. Ô, gente, não mais Eu chamo ele de bebê também, não um bebê. Não tô falando com você? Tô mesmo.
Pode mostrar ali, vai ser. Cara de pau. Por isso eu tô Roblox é melhor que Burkina.